Davi é uma das figuras mais intrigantes da Bíblia, com uma trajetória repleta de desafios, vitórias e uma conexão profunda com Deus. Vamos explorar sua história emocionante e espiritual em 6 capítulos, cada um revelando um aspecto diferente de sua vida e jornada. Mas antes, gostaria de convidar você para se inscrever em nosso canal Planeta Desconhecido, deixa seu joinha, seu comentário, compartilhar com seus amigos. Vocês são muito importantes para nós. Eu sou Luiz Carlos Avelar, Deus abençoe. Vamos começar. Capítulo 1. O chamado do jovem pastor. Davi, o mais novo dos 8 filhos de Jessé, levava uma vida simples, cuidando das ovelhas da família nas colinas de Belém. Muitas vezes, enquanto pastoreava, Davi passava seu tempo cantando e tocando sua harpa, composições que mais tarde se tornariam parte dos salmos conhecidos. Ele era um jovem de coração puro e fé inabalável em Deus, até enfrentando as feras do campo com coragem. Certo dia, Deus falou ao profeta Samuel, instruindo-o a ir até Belém para ungir o próximo rei de Israel. Samuel estava apreensivo, temendo a ira do rei Saul que ainda reinava, mas seguiu a orientação divina. Ao chegar na casa de Jessé, Samuel pediu para ver os filhos. Jessé apresentou seus filhos mais velhos, fortes e de aparência imponente. Samuel, olhando para cada um deles, pensou que certamente entre eles estava o escolhido. No entanto, Deus disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, Samuel perguntou a Jessé se havia mais algum filho. Jessé, quase esquecendo, respondeu que o mais novo, Davi, estava pastoreando as ovelhas. Samuel pediu para chamá-lo imediatamente. Quando Davi apareceu, ainda sujo e com a roupa de pastor, Deus falou claramente a Samuel: é este. Levante-se e unja-o. Samuel tomou o chifre de óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos. Naquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, confirmando a escolha de Deus. Apesar de sua juventude e simplicidade, Davi foi chamado para uma jornada grandiosa. Este capítulo da história de Davi nos mostra como Deus pode escolher aqueles que parecem ser os mais improváveis para realizar suas grandes obras. É um lembrete de que, na visão de Deus, o coração é mais importante do que a aparência. Capítulo 2. No encontro com Golias. A história do jovem Davi e o gigante Golias é uma das mais emblemáticas da Bíblia. Nessa época, Israel estava em guerra com os filisteus. Golias, um guerreiro enorme e imponente, desafiava o exército israelita diariamente. Ele era descrito como medindo cerca de 3 metros de altura, com uma armadura de bronze pesando 5.000 siclos, e uma lança cuja ponta sozinha pesava 600 siclos de ferro. Golias provocava os israelitas, propondo um duelo singular para decidir o destino da guerra. Durante 40 dias, Golias se apresentou, desafiando e zombando de Israel. Os soldados israelitas, incluindo os irmãos de Davi, estavam tomados pelo medo. Foi nesse contexto que Davi, ainda um jovem pastor, foi enviado por seu pai Jessé para levar mantimentos a seus irmãos no campo de batalha. Ao chegar, Davi ouviu as provocações de Golias e ficou indignado com a afronta ao Deus de Israel. Ele começou a questionar por que ninguém enfrentava o gigante. A notícia da ousadia de Davi chegou ao rei Saul, que o chamou à sua presença. Saul, ao ver Davi, ficou incrédulo perante um menino que se oferecia para lutar. Mas Davi, com coragem e fé inabalável, contou sobre suas experiências como pastor, defendendo seu rebanho de leões e ursos, demonstrando confiança de que, com a ajuda de Deus, ele poderia derrotar Golias. Saul, relutante, tentou equipar Davi com sua própria armadura, mas Davi não estava acostumado com aquele equipamento pesado. Ele decidiu confiar em suas próprias habilidades e fé. Armado apenas com sua funda e 5 pedras lisas retiradas do riacho, Davi se aproximou de Golias. Golias, ao ver o jovem Davi, começou a zombar e amaldiçoá-lo. Mas Davi, cheio de fé, declarou: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou.
No momento decisivo, Davi colocou uma pedra na funda e, com um lançamento certeiro, atingiu Golias na testa. O gigante filisteu caiu ao chão, morto. Davi correu até ele, pegou a espada de Golias e usou-a para decapitar seu inimigo. A vitória de Davi não somente impressionou o rei Saul e o exército de Israel, mas também inspirou um novo capítulo na história de Israel e na vida de Davi. Esta batalha representou a fé inabalável de Davi em Deus e marcou o início de sua lenda como um dos maiores reis de Israel. Capítulo 3 – A viagem à corte do rei Saul. Após a incrível vitória sobre Golias, Davi tornou-se uma figura de renome em Israel. Sua bravura e fé impressionaram não só o exército israelita, mas também o próprio rei Saul. O povo cantava suas façanhas, fazendo de Davi um herói nacional. Saul, reconhecendo o talento e a influência de Davi, convidou-o para sua corte em Jerusalém. Na corte, Davi assumiu o cargo de músico. Saul estava atormentado por um espírito maligno que o afligia constantemente. Sempre que Saul era tomado por esse tormento, Davi era chamado para tocar sua harpa. Suas melodias suaves e cheias de devoção apaziguavam o coração do rei, trazendo paz e alívio temporários. Além disso, Davi se tornou amigo íntimo do filho de Saul, Jonatas, criando um laço de lealdade e irmandade tão forte que sobreviveria às provações que estavam por vir. Porém, a presença de Davi na corte não foi só de harmonia. Com o passar do tempo, Saul começou a notar o crescente amor e admiração que o povo de Israel tinha por Davi. Canções como Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares eram cantadas em cada canto do reino, inflamando o ciúme do rei. Esse sentimento de inveja cresceu a tal ponto que Saul sentiu-se ameaçado pelo jovem guerreiro. A relação entre Davi e Saul se deteriorou rapidamente. O rei, tomado de ciúmes e paranoias, tentou matar Davi em diversas ocasiões. Em um desses momentos de tormento, Saul arremessou uma lança contra Davi, que conseguiu desviar e fugir. Davi percebeu que sua vida corria perigo constante na corte e precisou tomar uma decisão difícil: fugir e se tornar um foragido. Antes de partir, Davi e Jonatas fizeram um pacto de amizade e lealdade eterna, selando suas intenções de cuidarem das famílias um do outro, independentemente das circunstâncias futuras. Essa promessa de irmandade entre eles seria um ponto-chave no decorrer da saga de Davi. Assim, Davi, o herói nacional e arpista do rei, encontrava-se agora em fuga, iniciando uma nova fase em sua jornada. A contínua fé em Deus e as promessas divinas de um futuro glorioso o guiavam através dos desafios e das adversidades que enfrentaria. Esta etapa não foi apenas uma virada na vida pessoal de Davi, foi também um período de aprendizado profundo, que fortaleceria sua confiança em Deus e moldaria seu caráter como futuro rei de Israel. Capítulo 4 – A ascensão na corte de Saul. Após a sua vitória sobre Golias, Davi conquistou o coração de muitos em Israel. Ele se tornou um líder militar de destaque, vencendo batalhas e defendendo Israel dos filisteus. Seu sucesso, no entanto, transformou em alvo da inveja de Saul. Esta relação tensa tomaria um rumo perigoso. Saul começou a ver Davi como uma ameaça ao seu trono. A crescente adoração por Davi entre o povo só piorava a situação, especialmente quando ele ouvia cânticos como: Saul feriu os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Em crises de ciúmes e paranoia, Saul tentou matar Davi. 2 vezes, Saul lançou sua lança contra Davi enquanto ele tocava a harpa para aliviar a angústia do rei. Por 2 vezes, Davi escapou ileso. Percebendo que a corte não era mais segura, Davi fugiu. Primeiro, ele procurou refúgio com o profeta Samuel em Ramá, mas logo precisou escapar novamente. Davi buscou a ajuda de seu amigo íntimo, Jonatas, filho de Saul. Jonatas, que amava Davi como a si mesmo, ajudou a planejar a fuga de Davi e fez um pacto de lealdade fiel, prometendo proteger o amigo. Davi tornou-se um fugitivo, movendo-se de um lugar para outro. Ele se refugiou nas cavernas de Adulão, onde um grupo de homens leais, aproximadamente 400 guerreiros, juntou-se a ele. Davi também buscou abrigo na cidade de Keila, salvando-a de um ataque filisteu, gesto que lhe rendeu ainda mais aliados.
Durante esse período de exílio e fuga, Davi viveu muitos momentos de tensão e perigo. Ele chegou a poupar a vida de Saul em 2 ocasiões, preferindo confiar em Deus para lidar com o rei. Em uma dessas oportunidades, ele encontrou Saul dormindo na caverna de Engedi, cortando um pedaço do manto de Saul para mostrar que poderia ter tirado sua vida, mas escolheu não fazê-lo. Foi também durante essa fase que Davi se escondeu no deserto de Maom e na cidade de Ziclag. Ele enfrentou traições e dificuldades, mas sua fé em Deus permaneceu inabalável. Escreveu alguns dos salmos mais tocantes e profundos durante esses momentos de aflição. A ascensão de Davi na corte de Saul e sua subsequente fuga simbolizam não apenas a tensão política e militar da época, mas também um período de teste e fortalecimento espiritual para Davi. Durante seus anos como fugitivo, ele aprendeu a confiar plenamente nos planos de Deus e a liderança que viria a exercer como rei. Capítulo 5 O retorno de Davi à corte de Saul. Após derrotar os filisteus, Davi retornou à corte de Saul como um herói. A vitória contra os inimigos de Israel trouxe um breve momento de alívio e admiração por parte do rei Saul. No entanto, a tensão entre os dois permaneceu. A popularidade de Davi entre o povo e os guerreiros só crescia, e sua reputação como líder militar tornou-se incontestável. Davi continuou a ser um líder valoroso, guiando seu povo para muitas vitórias. Os guerreiros de Israel o respeitavam profundamente, e sua fama se espalhava, gerando ainda mais ciúmes em Saul. O rei, apesar de admirar as habilidades de Davi, não conseguia deixar de vê-lo como uma ameaça ao trono. Enquanto isso, Davi manteve-se leal a Saul, respeitando-o como ungido de Deus. Esse período foi repleto de batalhas e conflitos, tanto externos quanto internos. Davi precisou equilibrar sua devoção a Deus, sua lealdade ao rei e sua crescente influência no reino. Apesar de tudo, a desconfiança de Saul não diminuiu. Em um momento de profundo desespero e medo da ameaça filisteia, Saul consultou uma médium em Endor, buscando orientação. O espírito de Samuel apareceu a ele, confirmando-a iminente derrota de Israel e a morte de Saul e seus filhos. Em uma tentativa desesperada de evitar a captura e a humilhação pelos filisteus, Saul tirou a própria vida, caindo sobre sua espada após a derrota em Gilboa. Com a morte de Saul, Davi consolidou seu reinado, primeiramente sobre Judá e posteriormente sobre todo Israel. Ele trouxe unidade e prosperidade ao reino, estabelecendo sua capital em Jerusalém, onde guiou seu povo com sabedoria e justiça. A jornada de Davi, repleta de desafios e triunfos, é um testemunho de sua fé inabalável e da providência divina que o acompanhou em cada passo. Capítulo 6 O reinado de Davi em Hebrom e Jerusalém. Com a morte de Saul e de seu filho Jonatas, a contenda sobre a sucessão ao trono de Israel tornou-se inevitável. A tribo de Judá, ciente das proezas e da dedicação de Davi, ungiu-o como seu rei, estabelecendo sua base em Hebrom. Este período durou 7 anos e meio, durante o qual Davi consolidou seu poder e formou alianças políticas e militares importantes. O restante das tribos inicialmente seguiu Isbosete, outro filho de Saul, como rei, apoiado pelo comandante do exército de Saul, Abner. No entanto, a dinâmica de poder mudou quando Abner decidiu mudar sua lealdade para Davi, reconhecendo a legitimidade e a promessa de seu governo. Este movimento crucial abriu o caminho para Davi ser aceito como rei sobre todo Israel. Após a morte de Isbosete, Davi foi ungido rei de Israel, unindo as tribos e iniciando uma nova era de liderança sobre a nação. Durante seu reinado, Davi conquistou Jerusalém, uma cidade crucial que ele transformou na capital do reino. Para solidificar sua importância espiritual e política, ele transferiu a Arca da Aliança para Jerusalém, unindo simbolicamente a fé e o governo. Davi não apenas ampliou o território de Israel, mas também administrou reformas internas e estabeleceu uma política de justiça que se tornou um modelo para futuras gerações. Além disso, ele compôs muitos salmos, que expressam sua íntima relação com Deus e são recitados até hoje pela sua espiritualidade profunda. Entretanto, o reinado de Davi não foi isento de controvérsias e dificuldades. Ele enfrentou rebeliões, traições e desafios internos, como o episódio com Batseba e a subsequente revolta liderada por seu filho Absalão.
Estes eventos trouxeram muitos conflitos pessoais para Davi, que enfrentou cada situação com uma combinação de humildade, arrependimento e renovada confiança em Deus. No seu leito de morte, Davi nomeou seu filho Salomão como seu sucessor, garantindo uma transição pacífica do poder. Ele aconselhou Salomão a seguir os caminhos de Deus e a governar com sabedoria e justiça. O reinado de Davi transformou Israel de uma coleção de tribos fragmentadas em um reino unificado e poderoso. Sua vida é narrada na Bíblia não apenas como uma saga épica cheia de batalhas e triunfos, mas também como uma história de fé, arrependimento e busca constante pela justiça. E aí, gostou? E se quiser aprender mais sobre histórias bíblicas ou outros temas fascinantes, não se esqueça de conferir em nosso canal Planeta Desconhecido, se inscrever e deixar seu joinha, seu comentário, compartilhar com seus amigos. Vocês são muito importantes para nós. Deus abençoe, até nosso próximo vídeo. Eu sou Luiz Carlos Avelar, e aqui está sempre cheio de conteúdo incrível.